Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos abordar um assunto que sempre cai em concurso público. Se chama poderes administrativos. Para que a gente venha compreender os poderes administrativos, é preciso que nós retomemos um conceito que já demos em aula passada sobre regime jurídico administrativo. Quando eu falo em regime jurídico administrativo, eu estou falando num conjunto de princípios que atribuem à administração pública prerrogativas e sujeições. Quando eu falo em prerrogativas e quando eu falo em sujeições, prerrogativas significa alguns privilégios concedidos à administração pública frente ao particular. Quando eu falo em sujeições, eu falo em limites que existem justamente para que a atuação do Estado ela não seja absoluta. Portanto, quando eu falo em regime jurídico administrativo, eu falo num conjunto de princípios que estabelecem prerrogativas e estabelecem sujeições. Nessa hipótese específica é que surge a doutrina dos chamados poderes administrativos. Os poderes administrativos eles surgem justamente na hipótese das prerrogativas. Então, quando eu falo nesse conjunto de princípios que atribuem à administração prerrogativas, ou seja, quando eu falo que existem situações em que se concede à administração pública privilégios, estamos justamente diante dos poderes administrativos. Portanto, num conceito muito simples, os poderes administrativos são instrumentos ou mecanismos em que se atribui prerrogativas à administração pública. Portanto, no primeiro momento, é importante que vocês saibam que os poderes administrativos são instrumentais, ou seja, servem como instrumento para que o Estado, ou melhor, a administração pública, ela possa buscar o bem comum, ela possa buscar os interesses da coletividade, que seria o interesse público primário, tá certo? Então, no primeiro momento, é importante saber o conceito inicial de poderes administrativos, que é justamente essas prerrogativas concedidas à administração pública, e essas prerrogativas são instrumentais, tá certo? São mecanismos de instrumento para a concretização dos fins da própria administração pública, que é, no final de tudo isso, justamente o interesse público, tá bom? Também temos que saber, dentro dessa visão conceitual dos poderes administrativos, que esses poderes, eles, além de serem instrumentais, eles são irrenunciáveis. Ou seja, não se pode o administrador renunciar aos poderes conferidos à administração pública. Por essa razão, muitos autores dizem que esses poderes são chamados poderes-deveres, significando dizer que eles são irrenunciáveis. Celso Antônio Bandeira de Mello, por um exemplo, ele inclusive prefere colocar a desígnia dever antes do poder. Ele diz que, na verdade, deve ser um dever-poder. O dever está à frente do próprio poder, tá certo? Não confundir os poderes da administração pública com os poderes do Estado. Existe uma diferença clara entre os poderes da administração pública e os poderes do Estado. Quando eu falo em poderes do Estado, está lá no artigo 2º, né? São poderes da União. Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, artigo 2º da Constituição Federal. Esses são os poderes, os elementos orgânicos do Estado, cujas atribuições são estabelecidas pela própria Constituição. Quando eu falo em poderes administrativos ou administrativos, eu estou falando em prerrogativas atribuídas à administração pública para que ela consiga atingir o seu objetivo, que é justamente o interesse público. Então, percebam de cara que aqueles princípios de Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele nomina pedras de toque, ou, como ele próprio diz, são os princípios fundantes da administração pública,
que é a supremacia do interesse público em detrimento do interesse particular, e também o princípio da indisponibilidade do interesse público, estão presentes no próprio conceito de poderes administrativos. Tá certo, gente? Então, primeiro ponto, o conceito, fundamental saber o conceito. Próximo ponto é o fundamento. Qual é o grande fundamento dos poderes administrativos? É justamente o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Esse é o grande fundamento dos poderes administrativos. Eles existem justamente porque tem uma base. A base é justamente a supremacia do interesse público em detrimento do interesse particular. Tá bom? Esses poderes também possuem algumas características que lhes são peculiares. Na verdade, são 3 características que são peculiares a esses poderes administrativos. Primeira característica é justamente o exercício obrigatório. Veja, são 3 características. Primeira, quem tiver com papel ou a caneta, anota aí do lado. Primeira grande característica, exercício obrigatório. Segunda, esse poder é irrenunciável. E além disso, esse exercício deve ser de acordo ou conforme a própria lei. Portanto, são 3 características: exercício obrigatório, irrenunciabilidade e exercício nos limites da lei. Quando eu falo em exercício obrigatório, nós já falamos, né? De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, é um dever-poder. Então é uma obrigação. Veja, com isso proíbe-se inclusive eventuais omissões. Então a inércia pode ser considerada uma omissão, e aí na omissão você pode estar se afastando dos poderes administrativos conferidos e com isso está em desacordo com o que a legislação administrativa estabelece. Tá bom, gente? Então observe que o primeiro ponto é que o exercício desses poderes ele é obrigatório. Ele é obrigatório. E por ele ser obrigatório, aí vem a segunda característica. Não se pode renunciar. Princípio da indisponibilidade. Não se renuncia. Tá certo, gente? E é claro, essas 2 características formam um conjunto completo, que é justamente o conjunto da supremacia, porque os poderes só vão existir por uma razão específica, porque a administração pública, para atingir o interesse público, ela pode superar determinadas hipóteses individuais. É justamente esse ponto dos poderes administrativos. Então, como característica, nós temos aí o exercício obrigatório, além disso, a irrenunciabilidade e o exercício de acordo com a lei. Quando nós falamos em poderes administrativos, esse exercício dos poderes administrativos deve ser de acordo com a lei, justamente pelo chamado princípio da legalidade, que nós vimos no artigo 37, ele está expresso no artigo 37, o princípio da legalidade impõe à administração pública a obrigação de agir sempre de acordo com a lei. Só pode agir se houver lei específica para aquele determinado fato. Tá certo, gente? Então essas 3 características são fundamentais. Mas, Johannes, se eventualmente no exercício desses poderes, e nós vamos estudar daqui a pouquinho os poderes, vamos trazer as espécies desses poderes, o poder disciplinar, o poder hierárquico, o poder de polícia, o poder discricionário e o vinculado. Tudo isso a gente vai ver em espécie com calma. Mas, Johannes, se eventualmente, ao exercer esses poderes, a pessoa, ao utilizar, o administrador no caso, ao utilizar esses poderes, ele eventualmente abusa desse poder. Ele vai de encontro ao que a lei prescreve, ao que a lei determina. Nessas hipóteses entra um assunto muito importante chamado abuso de poder. Quando eu falo de abuso de poder, eu estou dizendo hipóteses específicas em que, haverá um vício,
tá certo? E esse vício poderá ser de competência. Aí quando eu falo em vício de competência, eu falo em excesso de poder. Ou 2, o vício ele é subjetivo do agente. O vício ele não é por competência, ele é por situações específicas em que o agente se desvia do que a lei determina. Aí nós estaremos diante do chamado desvio de finalidade. Portanto, gente, quando falamos em abuso de poder, são hipóteses em que o administrador ou agente público ele se desvirtua daquilo que está estabelecido para cumprimento dos poderes administrativos. Aí estaremos diante do chamado abuso de poder. E o abuso de poder subdivide-se em 2 situações. Primeira situação, o chamado excesso de poder. E a segunda situação, desvio de finalidade. E esse abuso de poder pode ocorrer tanto por situações de comissão, ou seja, a ação do agente levou à prática errada, ou por omissão, uma ação, uma conduta omissiva. A lei manda que se faça e ele não faz, tá certo? Aí você pode perguntar, mas que ação omissiva é essa que eu não consigo compreender? Vamos dar um exemplo rápido, simples e claro. E a gente vai retomar esse exemplo até mais vezes aqui na aula de hoje. Digamos que para determinado fato, para determinado ato praticado pelo agente, a lei administrativa determine uma punição para aquele agente, tá certo? Ele infringiu uma regra administrativa e existe uma punição. A punição para esse caso seria demissão. Ou seja, ele estaria afastado do serviço público, ele seria afastado do serviço público pelo cometimento de uma falta grave. Aí vejam, digamos que o administrador, por pena, simplesmente por achar que poderia prejudicar demais o servidor público, ele, em vez de demitir o servidor público, ele apenas faz a exoneração do servidor. Então vejam, nesse caso ele se desviou. Mesmo ele pode ser até o competente para poder agir. E se ele for competente, não existe excesso de poder. Seria típico caso aí de desvio de finalidade. Tá certo? Quando eu falo em excesso de poder, eu falo justamente de pessoa que não tem competência para a prática do ato administrativo e mesmo assim pratica. Tá certo? Então, no exemplo que eu acabei de dar, digamos que de forma específica, o chefe do órgão, ele aplica uma pena de demissão. Se ele aplicou a pena de demissão, e ele não é o competente para poder aplicar essa pena, porque ele é apenas o chefe do órgão, daquele órgão específico, se ele não tem competência para aplicar a pena, é excesso de poder. Viram a diferença? Então vejam, se o agente praticou e não é competente para aquilo, excesso de poder. Se o agente praticou, ele é competente, mas ele se desviou do que a lei administrativa estabelece. Esse caso não é de excesso de poder. Esse caso é de desvio de finalidade, ou, como alguns chamam, desvio de poder. Tá certo? Vamos colocar na tela aí o artigo 2º, quem puder abrir aí a Lei do Processo Administrativo Disciplinar e a Lei da Ação Popular, tá certo? São 2 legislações que a gente utiliza bastante nesse tópico, tá certo? Além da Constituição Federal, é claro. Vamos abrir o artigo 2º da Ação Popular, né? Da Lei da Ação Popular. O artigo 2º da Lei da Ação Popular, no parágrafo único, estabelece o seguinte: o desvio de finalidade, ele se verifica quando o agente pratica o ato visando um fim diverso daquilo que está previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. Observem que o desvio de finalidade ele se desvia daquilo que a lei determina, diferentemente do excesso de poder, em que o agente que está praticando ele não tem competência.
Cuidado com um assunto intrigante e muito importante. Qual é? Quando nós falamos em desvio de finalidade, ou princípio da finalidade, existem autores, os mais clássicos, que dizem que o desvio de finalidade, ele atinge diretamente o princípio da impessoalidade. E tem os outros autores mais recentes, como Celso Antônio Bandeira de Mello, que defendem que não. Na verdade, o desvio de finalidade atinge a própria legalidade, porque você está se desviando daquilo que a lei prescreve, daquilo que a lei determina. No entanto, em julgados vários de tribunais em todo o Brasil, nós podemos perceber que existem julgados de desvio de finalidade, tanto na hipótese agregando o desvio de finalidade à impessoalidade, quanto agregando o desvio de finalidade à legalidade. Tá certo? Então é importante saber esse tema específico e saber que existe uma doutrina clássica e uma doutrina mais moderna. Tá bom, gente? Obviamente que nas hipóteses de abuso de poder é possível, de acordo com o princípio da autotutela, que a própria administração pública reveja esse ato. Tá certo? Então é possível a revisão do ato administrativo pelo princípio da autotutela, bem como a revisão judicial nas hipóteses de ilegalidade. Certo, gente? Então essa é a visão geral do que nós chamamos de princípios, ou, na verdade, poderes administrativos. Os poderes administrativos, a visão geral de conceito, finalidade, características, é isso. Sabendo que é possível que haja aí um extrapolamento aí do agente público no que se refere à sua ação ou sua omissão, que pode caracterizar o que nós chamamos de abuso de poder, que possuem duas modalidades: excesso de poder e desvio de finalidade. Tá bom? Então, vejam aí na sua tela o slide referente às espécies de poderes, tá bom? Quais são os poderes administrativos existentes no direito brasileiro? Nós temos 5 espécies, tá certo? Claro, tem alguns que dizem que é a primeira que nós vamos falar, que é o poder vinculado ou regrado, e o poder discricionário não é propriamente um poder. No entanto, há um consenso nas bancas em reconhecer essas 5 espécies. Por essa razão, a gente ensina essas 5 espécies como poderes administrativos. Quais são eles? Primeiro, poder discricionário e poder vinculado. Isso aí, claro, está muito mais afeto ao grau de liberdade de ação do agente público. Mas não só temos esse. Temos, além desse, o poder normativo, também chamado poder regulamentar. O poder hierárquico. O poder disciplinar. E, para finalizar, para fechar os 5, poder de polícia. Tá certo? Então, nós temos esses 5 poderes. Vamos começar com o chamado poder vinculado ou poder regrado. Em algumas provas vem poder regrado. E aí você tem que saber, porque é uma definição dada, um termo utilizado, na verdade, por Eli Lopes Meireles, tá certo? Poder vinculado ou poder regrado. Quando nós falamos em poder vinculado e poder discricionário, obviamente eu estou tratando do grau de liberdade para a ação do agente público, tá certo? Então, claro, obviamente que ele só vai poder agir ou se omitir se a lei assim prescrever, tá bom? Agora, quando eu falo em liberdade de ação, quando eu falo na possibilidade do agente público ele agir de determinada forma, eu justamente estou dizendo que em situações específicas a própria lei permite essa liberdade de ação, tá certo? A própria lei, por um exemplo, digamos que numa hipótese específica de uma determinada infração, a lei diga, a depender da situação, é caso de suspensão ou de advertência. Então, veja que aí nesse caso, o próprio administrador, ele próprio pode, com base
no seu mérito administrativo, ele pode dizer se vai aplicar uma suspensão ou se vai aplicar uma advertência. Observe que isso, quando a lei prescreve essa possibilidade, estamos diante, obviamente, não de um poder vinculado, mas de um poder discricionário. Então, a diferença entre um e outro é justamente o grau de liberdade de atuação do agente público, tá bom? A crítica que se dá, a gente já falou, que é justamente essa, de que a lei é quem tem que permitir esse grau de liberdade, tá bom? É a lei quem tem que permitir. Então, quando a gente fala em poder vinculado ou poder regrado, não existe, a lei não atribui qualquer espécie de liberdade para o administrador. Ele não tem um juízo de valor, ele não faz juízo de valor. Não existe a chamada conveniência ou oportunidade. Ele não vai agir de acordo com a conveniência, tampouco de acordo com a oportunidade. O agente público, ele se limita a reproduzir os elementos que a lei determina, tá certo? Então, o agente público, ele vai apenas reproduzir aquilo que a lei determina. Vamos ver 3 exemplos para você entender o poder vinculado ou regrado. 3 exemplos. Primeiro exemplo, aposentadoria. Aí digamos que a lei previdenciária, regime próprio do servidor público, diga que o servidor público aos 60 anos e com 35 anos de contribuição pode se aposentar. Aí a pessoa hoje já tem os 35 de contribuição e já tem 60 de idade. Quando ele for requerer a administração pública a sua aposentadoria, a administração não poderá negar. O ato vai ser vinculado. Tem que conceder a aposentadoria, tá certo? Outro exemplo são as licenças, né? Tanto a licença para construir quanto a licença para dirigir. Se o requerente ele já preencheu todos os requisitos para a licença, a administração tem que conceder. Então, se ele fez tudo direitinho, o que a administração pública requer para fins de licença, vai ter que conceder. Da mesma forma, a licença para dirigir, se já se tem 18 anos, passou por todos os testes, o psicotécnico, passou pelo teste também escrito, passou pelo teste prático, a administração pública terá que conceder. Então, são exemplos de atos vinculados. E o ato discricionário, Johannes? O que é o ato discricionário? O ato discricionário é aquele onde a própria lei possibilita uma certa maleabilidade do próprio agente público. O agente, ele poderá, de acordo com a oportunidade e a conveniência, que nós chamamos, e é bom que você anote, mérito administrativo. Quando eu falo que o administrador ele tem liberdade de ação, eu estou dizendo que ele tem um mérito administrativo. O que seria um mérito? Ele, pela cabeça dele, ele poder julgar o que é melhor para o interesse público. Agora, só quem pode atribuir essa liberdade é a própria lei. Então, quando eu falo em mérito administrativo, eu falo em poder de escolha. O que significa mérito administrativo, Johannes? Poder de escolha. É o poder que o administrador público tem de acordo com a legislação, escolher o que é melhor. Tá certo? Ele vai escolher de acordo com a conveniência ou com a oportunidade. Ei, parou! Não confunda arbitrariedade com discricionariedade. Uma coisa é arbitrariedade, outra coisa é discricionariedade. A arbitrariedade, ela ocorre justamente quando o agente público se desvia daquilo que a lei prescreve. Ele está fazendo algo que é ilegal. Está sendo arbitrário, tá certo? Por outro lado, quando nós temos a discricionariedade, ele está agindo de acordo com a lei. O mérito administrativo permite uma liberdade de escolha, tá certo? Então vamos lá, prestem bastante atenção para a gente finalizar esse bloco sobre poder discricionário. Deixar aqui pelo menos 2 exemplos. Primeiro exemplo, permissão
de uso de bem público. Olha só o exemplo, presta atenção. O cara tem um restaurante. Sexta-feira esse restaurante fica cheio. Ele quer utilizar a calçada para colocar umas mesas e umas cadeiras na calçada pública, que é na via pública, né? Ele quer a permissão da administração pública municipal para autorizar isso. Aí, peraí. Ele vai fazer o requerimento para isso. O administrador, como se trata de permissão, tá certo? O administrador ele vai poder dizer, olha, verificar, não, a rua é calma, essa rua sendo uma rua calma, tranquila, não vai ter problema se ele colocar umas mesas aos finais de semana. E aí pode conceder a permissão. Ou também pode dizer, não, a rua é uma rua intensa, tem muita movimentação, não vou conceder, e não concede. Vejam que a permissão de uso de bem público depende de oportunidade e conveniência. Um outro exemplo, secretário de Segurança Estadual. Ele vai escolher o bairro em que vai alocar a nova delegacia. É questão de mérito administrativo. Ele é quem vai decidir ali onde vai colocar. Isso é o quê? Significa o quê? Poder discricionário. Tá certo? Então, poder vinculado e poder discricionário é muito simples. É só isso. Grau de liberdade de atuação ou de escolha. Que existe no poder discricionário, mas não existe no vinculado. No vinculado, o administrador ele vai ter que atender todos os requisitos dos atos administrativos que nós vamos ver no momento oportuno. Tá bom, gente? Então assim a gente encerra esse primeiro bloco. No próximo bloco, nós veremos aí a continuidade dos poderes administrativos, sabendo que, claro, é possível no poder discricionário e no poder vinculado o chamado controle judicial, né, gente? Em hipótese de ilegalidade. É claro que é possível o controle de legalidade. Agora, o Poder Judiciário só não pode controlar o quê? O mérito administrativo. Não pode controlar o mérito administrativo. Essa liberdade de ação, o Poder Judiciário não pode se intrometer, a não ser que haja uma ilegalidade evidente. Tá certo? Então, fechamos o bloco. No próximo bloco, nós continuamos com poder normativo ou poder regulamentar. Forte abraço e até daqui a pouco.